paz do Senhor, meu irmão. Que bom que você está aqui para a gente meditar sobre a palavra de Deus. A semana passada nós meditamos sobre as leis de Deus. Temos ali a lei cerimonial, temos a lei civil, temos a lei da alimentação e temos a lei dos 10 mandamentos dentro da Bíblia. E hoje vamos falar sobre a lei moral. A lei moral, se você não sabe, hoje vamos meditar sobre a lei moral. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, que a paz e a graça esteja contigo. E se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreve, coloca seu mouse aí em cima da minha foto, vai aparecer o nome inscrever-se. Só é clicar, não precisa você pegar lápis ou alguma coisa para escrever em nada. Só você clicar em inscrever-se. Do lado direito vai aparecer um sininho, onde você vai também clicar no sininho. Toda vez que eu subir um vídeo aqui no YouTube, o YouTube ele vai te avisar, você vai ser notificado. E também tem um joinha aí para cima, um legal, né? Dê o seu joguinho aí para aí também. Compartilhe o vídeo para que essa meditação da palavra de Deus sobre a lei moral possa alcançar mais pessoas e pessoas venham a ser edificadas com a palavra de Deus. Quando você entra aqui no canal Evangelista Raimundo Silva, que você clica no vídeo para assistir e você assiste o vídeo todo, o YouTube ele entende que esse conteúdo, o qual eu trago vindo da parte de Deus, é um conteúdo que é relevante, é um conteúdo que está ajudando as pessoas. Então o YouTube ele mostra meu conteúdo para mais pessoas. Então mais pessoas serão alcançadas pela palavra de Deus. Mas se você clica aqui no canal, clica em um dos meus vídeos e deixa, não, depois eu assisto, vou fazer mais algumas coisas, depois eu vou assistir e sai do vídeo. Aí o vídeo ali fica por 5, 10, 15 segundos e o YouTube entende que você não gostou do vídeo e que o conteúdo qual eu trago não é um conteúdo bom e que não está ajudando as pessoas. Então o YouTube ele não mostra para mais pessoas. Então é bom que quando você for vir aqui no canal Evangelista Raimundo Silva, você já venha já para assistir o vídeo, que o vídeo não passa de 21 minutos. Esse aqui deve ser, acho que vai menos que 21 minutos. Mas sempre que você vir aqui no canal, assista o vídeo todo para que o YouTube ele possa mostrar mais a palavra de Deus para mais pessoas. E mais pessoas serão alcançadas, vão tirar suas dúvidas, pessoas vão meditar na palavra de Deus. Amém? Então vamos lá. Vamos meditar sobre a lei moral. A semana passada a gente meditou sobre as leis da Bíblia, né? Tem umas 4 leis que a Bíblia ela apresenta para nós. Mas a lei cerimonial é uma lei diferenciada, é onde os sacerdotes ele ia no lugar santíssimo, né? Lembra que nós meditamos aqui no Santo e o Santíssimo? Santo é o lugar onde as pessoas chegam na igreja e ficam, por exemplos assim, né? Vamos supor que a igreja seja o santuário. Então aquela parte que as pessoas sentam na igreja ali é o lugar santo. Aquela parte que os pastores, que os pregadores ficam pregando a palavra de Deus, ali é o santo, ao santíssimo, é a parte santíssima. Ou seja, no santuário é onde os sacerdotes ele trazia alguns animais purinhos, umas ovelhazinhas limpas, né, sem mácula, sem doença, sem nada, pura, limpa, para a remissão de pecados das pessoas, né? As pessoas pecavam e tinham que matar algum cordeirinho ali para aquelas pessoas ser perdoadas os seus pecados, né? Porém, quando o véu se rasgou, né, quando Jesus ali veio morrer naquela cruz, essa lei foi abolida. Não precisamos mais tratar de matar animais para a remissão de pecados de ninguém. Infelizmente, ainda tem algumas religiões que ainda fazem esse tipo de ações, né? Ainda continua com essas práticas. Mas, segundo a Bíblia, essa lei está abolida. A lei civil não, a lei da saúde também não,
né? Lá em Levítico 11, onde Deus trata da alimentação do seu povo, e também a lei dos 10 mandamentos, onde Deus expressa o seu caráter, né? Não é fácil seguir as leis dos 10 mandamentos, né? Quando nós tratamos assim do perdão, né? Do arrependimento, do desculpas, é um pouco mais difícil, né? As pessoas hoje estão com muita dificuldade de perdoar um ou outros, ou seja, perdoar o próximo. E um dos mandamentos de Deus é amar o próximo como a ti mesmo, né? Então Deus já é direto. Se você meditar nesse mandamento aí, amar o próximo como a ti mesmo, você vai ver que se você não ama o próximo, você nem se ama, né? E o primeiro mandamento, o primeiro grande mandamento é amar a Deus com toda a sua força, todo o seu entendimento, né? Toda a sua coragem, dependendo da qual situação você se encontre. Você tem que amar a Deus, que na verdade foi Ele que te deu a vida e é Ele que vem te sustentando e vem te protegendo aí do laço do inimigo, né? Segundo a Bíblia, diz que o Satanás é o príncipe desse mundo. Então a vontade de Satanás é acabar com sua vida, acabar com a minha vida, só que Deus, com a sua grande misericórdia, o seu amor, Ele ainda está nos dando oportunidade ainda para nós se arrependermos e voltarmos para a sua presença. Por isso que a lei dos 10 mandamentos são 6 para com o próximo e 4 para com Deus, né? Então Jesus chegou lá no Novo Testamento, lá em Mateus, ele resumiu os 10 mandamentos em 2. Deus chega aqui em Êxodo capítulo 20, ele expressa lá de 1, né, a 10 mandamentos. Jesus chega no Novo Testamento e expressa lá 2 mandamentos, ou seja, Jesus pegou os 10 e resumiu em 2. Né? A gente entende aí que Jesus ele não está desfazendo da ordem do seu Pai, não está desfazendo, ele só fez resumir, né? Ele disse que ele guarda os mandamentos do Pai e por isso que ele permanece no amor do Pai, né? Então a gente vê que Jesus ele não foi de contra a vontade do próprio Pai, que é o nosso Deus Todo-Poderoso. Então, se você ainda não viu esse vídeo, você dá um pause nesse e vai lá no canal e procura esse vídeo aí. Tem lá como título A Lei da Bíblia, né? E você vai estudar lá e você vai meditar, porque aqui a gente vai meditar hoje sobre a lei moral. E já para a gente começar a lei moral, temos aqui um texto aqui bíblico aqui no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 3, versículo 17, no capítulo 31 de Êxodo, no versículo 18, que a pergunta é essa para mim e para você: quais são os 10 mandamentos e quem é seu autor? Quais são os 10 mandamentos? Os 10 mandamentos está lá no livro de Êxodo. Eu acredito muito que você já esteja com a sua Bíblia aí na mão. E se você não está com a sua Bíblia na mão, salva esse vídeo em algum lugar aí do seu smartphone aí, ou no seu computador aí. Ou anota esse texto bíblico em algum lugar para você conferir os 10 mandamentos no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 3 a 17. E quem foi o autor dos 10 mandamentos? Deus, né? A gente vê que tem um texto bíblico, a gente vê que Deus ele inspirou os profetas a escrever a palavra de Deus, a Bíblia, a carta de amor que Deus fez para mim e você. Mas já os 10 mandamentos, a Bíblia mesmo, no livro de Êxodo, capítulo 31, versículo 18, diz que ele mesmo fez os 10 mandamentos com o seu próprio dedo. Isso é muito interessante. E é um texto que nós teremos que tirar tempo para meditar nesse texto bíblico de Êxodo, capítulo 31, versículo 18, porque Deus se importou dele mesmo fazer os 10 mandamentos, não inspirou nenhum profeta para fazer. Você tem que fazer essa pergunta para você, nós temos que fazer essa pergunta e Deus dá a resposta. Amém? Só depende da minha disponibilidade e da sua também. Então os 10 mandamentos estão no livro de Êxodo, capítulo 20, de 3 a 17. Quem foi o autor dos 10 mandamentos? Deus. Amém, meu irmão? Segundo Jesus, em quantas partes estão divididos os 10 mandamentos? A primeira parte, amor a Deus Todo-Poderoso, e o segundo, amor ao próximo. Destes 2 mandamentos depende de toda a lei e os profetas. Foi o que eu falei na instante para você, né? Então, segundo Jesus, em quantas partes estão divididos os 10 mandamentos? Segundo Jesus. Não é segundo Paulo, segundo João, segundo Filipe, segundo Mateus. Não, segundo Jesus, está dividido em duas partes. Amar a Deus com toda a sua força e amar o próximo como a si mesmo. E destes 2 mandamentos
depende de toda a lei e os profetas. É muito interessante. Nós estamos meditando aqui sobre a lei moral. É um assunto que a gente não vê muitos expressado aí pelas igrejas, né? E qual foi a atitude de Jesus em relação à validade dos 10 mandamentos? Qual foi a atitude de Jesus em relação à validade dos 10 mandamentos? Em Mateus capítulo 5, versículo 17, e também Mateus capítulo 18, versículo 19, e também João capítulo 15, versículo 17. Jesus ele confirmou os 10 mandamentos. Então a atitude de Jesus em relação aos 10 mandamentos, ele confirmou. Está válido. Eu aprovo. Eu estou junto com Deus. Deus falou que ia para guardar os 10 mandamentos, então eu tenho que observar os 10 mandamentos. Então Jesus concordou com os 10 mandamentos, né? Acaso Deus permite mudança em sua palavra ou nos mandamentos? Malaquias capítulo 3, versículo 6 e Apocalipse capítulo 22, 18 e 19. Jesus fez o quê? Acaso Deus permite mudança? Sim ou não? Em sua opinião, você acha que Deus permitiria alguém tirar um tio, uma vírgula, uma letra, uma palavra dos mandamentos que ele fez? Você acha que sim ou que não? Não, você acertou. Então, Deus ele não vai permitir ninguém que venha bulir na sua santa palavra, principalmente nos 10 mandamentos. O que Paulo escreveu sobre os mandamentos de Deus em Romanos capítulo 3, versículo 31 e no capítulo 17, no versículo 12. Anulamos a lei pela fé? Paulo faz uma pergunta logo no início. Anulamos a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes confiamos a lei. A lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. Então Paulo já vem dizendo aqui para a gente não temos que anular a lei. A lei é santa, pura e bom. Bom para a minha vida, bom para a sua vida. Então Paulo já vem batendo o martelo aqui. Nada de anular a lei. Porque Deus não permitiu que ninguém anulasse a sua santa palavra. O que segundo a Bíblia aconteceria no futuro com a lei de Deus? Em Daniel, capítulo 8, versículo 12 e capítulo 7, versículo 25, temos lá um relato que a verdade de Deus seria jogada para onde? Por terra, né? Os 10 mandamentos seriam alterados, mudaria os tempos e a lei. Então, Daniel, já inspirado lá pela palavra de Deus, pelo Espírito de Deus, né? Ele já vem dizendo que nos últimos dias, né, a verdade de Deus seria jogada por terra. Qual seria essa verdade? E ele fala mais ainda que os 10 mandamentos seriam alterados. Alterados. A gente vai saber no instante qual mandamento foi alterado. O que os homens fizeram com a verdade de Deus? Em Romanos capítulo 1, versículo 25. Eles mudaram a verdade em mentira. Qual seria a verdade? A verdade seria os 10 mandamentos de Deus. E qual seria a mentira? Você vai descobrir agora. O que muitos seguem hoje em lugar dos 10 mandamentos de Deus? Segundo Marcos capítulo 7, versículo 6, versículo 9 e versículo 13. Que muitos hoje seguiam mandamento de homens e não ao de Deus. O que é mais importante para Deus em Atos capítulo 5, 29 e Tito capítulo 1 a 14? Antes importa obedecer a Deus que aos homens. Devemos rejeitar os mandamentos e as fábulas de homens que nos desviam da verdade. Um Deus que ama sabe o que é melhor para os seus filhos. A lei é um guia de conduta que nos protege de dor e sofrimento em nossas relações. A obediência demonstra intimidade com Cristo, pois só Ele pode mudar nosso caráter e nossas inclinações. Por seu Espírito, Ele nos capacita a obedecer e escrever os princípios da lei em nosso coração. Então a Bíblia fala que antes importa que os homens que nós vemos
agradar a Deus do que a homens. Eu disse a você que você iria saber qual foi esse mandamento que foi trocado. Mas eu vou deixar essa meditação para um outro vídeo, para a semana. Vem aqui no canal, inscreve aí. Se você não se inscreveu, se inscreve. Clica no sininho para você ser notificado. Eu vou fazer outro vídeo baseado no mandamento esquecido, dentro desse contexto que nós lemos aqui. Dentro desse contexto que nós meditamos aqui, sobre os mandamentos, a lei moral, né, os mandamentos de Deus. Então nós já descobrimos aqui que Deus, ele é autor dos mandamentos de Deus, e ele também aqui, a gente fez algumas meditações aqui, que no Daniel que falou que nos últimos tempos mudariam a verdade, jogaria a verdade por terra, né, e expressava a mentira. E também, a Bíblia também falou, aqui em Marcos, que os homens também agradaria a homens de que a Deus. Tanto que Deus falou que importa agradar a Deus de que a homens. E se você quiser saber sobre que mandamento é esse, esquecido, você venha comigo aqui para a semana, que nós iremos descobrir que mandamento é esse, que foi esquecido e que a palavra de Deus foi bolida e foi trocada, como Deus diz que ele não permitiu que ninguém tirasse nem um tio, nem um J, nem uma letra, nem uma palavra da sua Bíblia, mas infelizmente eu vou te provar aqui no canal que a palavra de Deus foi bolida por homens que boliu na palavra de Deus, e tem muita gente hoje na ignorância espiritual, por falta de entendimento, por falta de buscar a graça, a verdade da palavra de Deus, vai seguindo homens e está pensando que está seguindo a Deus. Então, se você quer saber que palavra é essa que homens trocou, que foi jogada, a verdade foi jogada por terra, venha para a semana aqui no canal, que esse vídeo vai estar aqui, maravilhoso, para a gente meditar na palavra de Deus. Amém? E se você estiver seguindo também o homem também, baseado no texto que nós vamos meditar, você pode pedir misericórdia a Deus e voltar para os pés de Jesus. Amém? Muito obrigado pela tua presença aqui, né? Que Deus continue te abençoando. Vou deixar minhas redes sociais aqui embaixo, meu grupo no Telegram. Se você quiser fazer parte do meu grupo no Telegram, tem um link aqui embaixo. Tem aqui meu Instagram, meu Facebook também. E se por acaso, porventura, Deus tocar em seu coração e você quiser se aprofundar na palavra de Deus, examinar, estudar a fundo, eu vou deixar o link do site aqui. Clica no link, você vai ser direcionado para o site e lá Deus ele vai tocar em seu coração para que você venha estudar, se aprofundar na sua palavra, para você crescer em graça e conhecimento. Muito obrigado pela tua santa e boa presença aqui no canal. Um grande abraço e fique com Deus.